tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que possamos envolver também com todo o nosso carinho e gratidão ao nosso irmão Eduardo, que trará as palavras do Evangelho desta noite. Graças a Deus. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Temos tempo para tudo, né? Temos o nosso tempo para acordar, o tempo para trabalhar, o tempo para visitar as nossas famílias, o tempo para o lazer, o tempo para nos divertir, o tempo
para enfrentar os nossos problemas diários, os nossos trabalhos constantes, e temos o nosso tempo nesta casa. Quando nós nos encontramos aqui, e em poucos momentos nós percebemos que essa energia nos eleva e nos faz sentir a presença de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos fortalecem e que nos revigoram o espírito. Porque quando entramos aqui, às vezes entramos cabisbaixos. E quando saímos daqui, saímos fortalecidos, revigorados, energizados, com uma egrégora completamente diferente daquela que nós nos encontramos. Muito importante é conquistar esta egrégora para retornar à casa em outras oportunidades, sentindo as mesmas vibrações e voltando com as mesmas vibrações. Não é verdade? Mas às vezes nós nos damos aí diante dos nossos deslizes, devaneios, erramos e pelas nossas imperfeições às vezes seguimos alguns caminhos que nos fazem perder toda essa hegemonia de egrégora, de vibração que recebemos na casa, que recebemos quando nos ligamos ao Criador. Quando estamos no nosso lar, lá nos levantando e nos preparando para o trabalho, ou quando nos colocamos em repouso e fazemos o agradecimento por mais um dia. Em todos esses momentos que nos ligamos ao Criador, nós estamos ali, juntos dele, numa mesma energia, e ele, como nosso Criador, como nosso Pai, desvela a todos nós a sua energia, a sua vibração, a sua intenção para que nós possamos estar sempre bem, agindo pelo bem, trabalhando pelo bem constantemente em todos os momentos da nossa existência. Toda vez que a gente vem à casa espírita, geralmente a gente recebe lá na entrada uma mensagenzinha, não recebe? Não tem uma mensagem? Toda casa fornece essas mensagens, psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, mensagens de André Luiz, Joana de Ângeles, mensagens de Emmanuel. E eu adoro essas mensagens. Toda vez que eu entro na casa espírita, seja a casa que eu for, eu pego aquela mensagem e leio com muito carinho. Às vezes são até textos tirados de algumas obras que nós já estudamos ou lemos, mas ali existe um destaque. E é uma mensagem que você, quando adentra a casa para fazer suas orações, para estar ligado ao Criador, ao Pai das nossas vidas, a Jesus, o nosso Divino Mestre, nós lendo aquela mensagem, ela traz um sentido diferente, né? Até pelo momento do qual nós estamos inseridos. Eu já fui até colecionador de mensagens, gente. Já tive muitas guardadas lá, né? Hoje já não mais. Distribuo, leio e distribuo. E a mensagem tem uma coisa muito interessante, não é? A gente sempre acha que aquela mensagem tem algo de bom para alguma pessoa. Nossa, se a minha sogra lesse isso, não é? Ah, mas isso daqui para aquele meu chefe, hein? Vou botar na mesa dele amanhã. Não é? E a gente começa a achar que, né, aquela mensagem, a gente lê, nossa, eu tenho que falar isso para o meu filho, eu tenho que falar isso para minha esposa, para o meu vizinho. Tem que mandar essa mensagem para ele. Pois é. Uma vez assistindo uma palestra, o orador disse assim: quando você adentrou a casa espírita, você recebeu uma mensagem, né? Recebeu. Nas mãos de quem ela foi entregue? Claro que foi na nossa, né? Pois é, se ela foi entregue a você, ela pertence a você. Ela foi destinada a você. É a você que essa mensagem está fazendo sentido. Então, leia, apreenda, aprenda e coloque em prática. E é uma coisa muito interessante isso, né? Porque nós achamos sempre que tudo quanto nós recebemos de informações, e até pelas questões de cada um de nós, da vida, do nosso sentido, das verdades, nós achamos que aquilo é importante para o próximo e esquecemos que aquilo veio de encontro a nós mesmos, para nós, no nosso sentido, na nossa direção.
Eu sempre gosto dessas mensagens. Eu não distribuo para mais ninguém depois que eu ouvi isso, sabe? E nem falo que ela serve para um ou para outro. Inclusive, eu trouxe uma hoje aqui, que eu só vou falar o tema. A mensagem eu vou ler no final para vocês. É uma mensagem do Emmanuel que diz assim: confia em Deus. Dessas que a gente recebe em toda a casa espírita. E no finalzinho eu leio para vocês, tá? Ela é bem curtinha. Dura mais ou menos umas 2 horas, mas é rápido. Eu sei ler muito rápido, vocês não se preocupem, tá bom? Pois é, meus queridos amigos, toda vez que a gente vem à casa espírita também, uma mensagem é direcionada a cada um de nós. Não é verdade? O evangelho é preparado, os temas são escolhidos, a casa faz todo um planejamento dos temas que serão falados, e nós aqui, portadores desta palavra, estudamos esses temas e apreendemos desse tema, muitas vezes tão importantes para que nós possamos aprimorarmos os nossos passos, as nossas caminhadas e melhorarmos a cada dia. Cada dia a mensagem, ela traz uma verdade, um sentido, uma forma de entendimento que cala as nossas mentes e os nossos corações. Podemos até fazer o mês de uma mensagem, de um tema só, e vocês vão perceber que em cada segunda, quinta, sexta e sábado a interpretação será outra, e o entendimento também. Nós estamos sempre aprendendo. De um dia para o outro nós aprendemos muita coisa. Às vezes não nos damos conta disso. Às vezes não percebemos o quanto nós estamos crescendo, aprendendo, mudando em cada momento das nossas vidas. E como isso é importante, principalmente quando nós estamos aqui recebendo essa dádiva da doutrina, com tantas informações importantes sobre o porquê da vida, de estarmos aqui, das nossas necessidades, do nosso desenvolvimento, dos nossos aprendizados nesta vida, quais os sentidos do qual nós estamos aqui fazendo, aprendendo, buscando, aonde vamos chegar, que história é esta da reencarnação, quantas vidas nós já vivemos e tantas outras coisas mais que nós vamos aqui aprendendo, conhecendo, entendendo e mudando o nosso comportamento. O Evangelho do Mestre Jesus, do qual nós estamos aqui todas as noites estudando, tão importantes para entendermos as questões dos atributos, das mudanças, das atitudes, das ações em prol da fé, da caridade, do amor ao próximo, da busca da sinceridade, dos trabalhos constantes e edificantes que possam nortear as nossas existências, nos fazendo ficar mais longe do orgulho e da vaidade. E como isto tudo é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Quando nós nos colocamos a observar o plano de vida que nós estamos habitando hoje, e se nós pegarmos um caderninho e com todas as notícias que a gente está visualizando naquele momento, do plano do qual nós estamos aqui, né? Hoje, anotar, a gente vai entender que tem muita coisa que a gente acreditava que não existisse mais. Países ainda hoje estão em guerra. Existem conflitos que a gente nem imaginava e nem em que países fossem acontecer. Estão novamente acontecendo. Grandes mudanças tecnológicas, grandes transformações. Nós estamos hoje vivendo uma época em que as coisas estão, de uma certa forma, sendo despojadas, não é verdade? Hoje nós vivemos num momento em que a maior operadora de veículos do mundo não tem nenhum carro. Até parece coisa de espírita isso, né? Mas não é, é o Uber, não é? Nós temos hoje os jovens vivendo em comunidades compartilhadas no seu ambiente de trabalho, coisas que a gente no passado não imaginava que isso fosse acontecer. Viver em ambientes menores, próximos em condições de todo um processo de trabalho. São mudanças que constantemente estão acontecendo e de repente a gente desencadeia num plano deste momento, do hoje, e observa como nós estamos mudando e como o mundo está mudando.
e como nós precisamos também mudar nos outros sentidos das nossas existências, principalmente com as questões morais e espirituais. Mudar para fazer, a partir de nós mesmos, essa mudança. A partir de nós mesmos, essa transformação que vai fazer com que tudo possa percorrer a partir de cada um de nós no ambiente onde nós estamos inseridos e onde nós estamos trabalhando. Cada um de nós, dentro do nosso processo de vida, tem o seu momento, as suas condições, os seus problemas, dificuldades, dores, felicidades, aflições, lágrimas, realizações, conquistas, buscas e encontros. Cada um de nós, dentro do seu momento, está ali vivenciando essa etapa da sua existência. Neste momento, agora. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades, com alguns problemas, a gente fala assim, mas por que é que eu estou passando por isso? Não é? Estava tão bom quando estava tudo tão calmo e sereno, né? Como se eu estivesse aqui ouvindo aquelas musiquinhas New Age, né? E está tudo ali, nessas que a gente estava ouvindo agora, aqui do Vansan, né? A gente até transcende, né? Vai buscar a Joana de Ângelo e traz ela de volta, né? Não é verdade? Pois é, por que não podia ser sempre desse jeito? Mas nós não podemos esquecer que tudo faz parte de um processo de vida. Alguns momentos nós estamos muito bem, e tudo flui, acontece, e de repente em alguns momentos a gente se depara com as dificuldades. Alguns momentos com as perdas, que são naturais. Afinal de contas, imortal é o espírito. A matéria, ela tem um tempo de vida aqui. E nós vamos, de repente, ter que nos desapegar, né? E temos que nos afastar dos nossos entes queridos que retornam à pátria espiritual. E tudo isso, às vezes, nos deixa assim, né, incomodados, não é verdade? Mas faz parte do nosso processo. Engraçado, quando a gente fala em processo, quando a gente fala em vida, quando a gente fala o que nós estamos vivendo hoje aqui, com tudo que a gente estudou ou está estudando e aprendendo através do Evangelho, das obras de Allan Kardec, das obras complementares, quem é que fez essas escolhas? Quem é que escolheu isso? Senão nós mesmos, não é verdade? E olha como o Criador, ele é sábio. Ele é onipotente, ele é poderoso no sentido de nos permitir continuar escolhendo, porque nesta existência da qual nós estamos aqui revestidos, nós continuamos escolhendo. Nós não podemos escolher? Nós podemos escolher. Neste momento, nós estamos aqui na casa de Joana de Ângeles, ouvindo uma palestra que vai durar mais ou menos umas 2h30. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é, não. Tá louco, né? Não precisa resgatar tanto de uma vez só, né? Em conta-gotas, né? O pior é que eu sempre brinco com essa história de 2 horas. Uma vez eu entrei numa casa aqui no Parque das Nações e era 2 horas. Eu falei, mas eu só falo 40 minutos no máximo. Não, aqui é 2 horas. Jesus amado. Precisa abrir o livro dos Espíritos e falar sobre pelo menos umas 200 perguntas ali. Mas nós escolhemos, nós continuamos a escolher pela bondade divina do Criador. Mesmo nos momentos atuais, nós estamos escolhendo, nós estamos fazendo as nossas escolhas. É bem verdade que às vezes fazemos algumas escolhas que, meu Deus do céu, né? Passa um tempo a gente fala assim, por que é que eu escolhi isso? Podia ter feito uma outra escolha, mas não, foi aquela. Né? É a escolha da teimosia. Né? Às vezes a gente acha que a espiritualidade naquele momento faltou conosco. E tinha ali mais ou menos uns 80 mentores espirituais dizendo para você assim, vá para a direita. E o que você fez? Foi para a esquerda. Não é? São coisas do nosso livre-arbítrio que Deus nos permite fazer. Por isso, não é? Nós estamos aqui diante dos nossos destinos da atual existência,
buscando nos despojar das coisas do passado em oportunidades. Oportunidades constantes, sem parar, sem limites, para que nós possamos aprimorar e preparar o futuro das nossas existências para um novo espaço, para um novo momento, para novas moradas, para outros caminhos que nos conduzirão a Ele que nos deu a vida, ao Criador. É de fato um momento do qual nós temos que refletir. O que é que nós podemos fazer aqui? O que é que nós podemos oportunizar na nossa existência? O que é que nós podemos fazer para nos melhorarmos de verdade? Aproveitando, né, o momento que a gente vê, eu trabalho muito com jovens à noite, leciono para muitos jovens, e vejo hoje que os jovens estão assim, num outro momento da existência. Né? Eles não estão preocupados em comprar casa, eles não estão preocupados em comprar casa, até porque usam dos pais, né? Não é verdade? E a idade avançada vai até mais tarde com os pais hoje. Mas mesmo assim existe todo um contexto que eu fico admirado de ver e que é realmente algo muito importante para as nossas existências, para o nosso contexto neste plano de vida. Para as nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, para um caminho melhor para nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que temos que criar situações para a mudança do mundo. Eu vou fazer isso porque eu quero que o mundo mude. Não. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Começarmos a sentirmos, a vibrarmos, a trazermos, a aprimorarmos, trazermos conhecimento para que nós possamos, a partir de nós mesmos, criar estas condições de mudanças, de alterações, de atitudes, de ações, a partir desse serzinho que habita esse corpo físico que é o nosso espírito, e do qual nós estamos aqui por acaso nenhum, por toda uma necessidade, por todo um aprimoramento, por toda uma oportunidade de existências que o Criador nos permite e faz sentir através da nossa vida o quanto nós podemos fazer, o quanto nós podemos realizar. São muitas informações importantes que o Evangelho nos traz no sentido do nosso progresso, da nossa evolução. E do como nós podemos promover isso através de nós mesmos, nas nossas escolhas, nas nossas mudanças. Muitas vezes nós passamos uma vida, não que isso seja errado, mas fazendo a gestão dos bens patrimoniais, a gestão dos bens físicos, daqueles bens terrenos que nos foram legados. E isso é muito importante, porque nós temos que também gerir aquilo que é um legado que nos foi dado. Mas além disso, muito acima disso, nós temos que cuidar também do espírito que nos cerca, das condições do nosso desenvolvimento moral e espiritual, para sermos melhores no retorno à pátria espiritual do que quando viemos. Levando uma mensagem diferente daquela que recebemos antes do reencarne, e retornando à pátria espiritual com uma nova condição, com uma nova estrutura espiritual, para que possamos nos encontrar em condição melhor para retornarmos outras oportunidades, de tal forma que possamos oportunizar o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa maturidade, para estarmos sempre buscando isso individualmente e trazendo isso coletivamente a todos que estão à nossa volta. Meus queridos amigos e irmãos, não é fácil tudo isso. E ninguém disse que foi, ou que será, ou que está sendo. Cada um de nós tem um clamor. Cada um de nós tem um problema. Cada um de nós tem uma dificuldade. Cada um de nós está tentando buscar um aprimoramento, enfrentar uma situação, superar as dificuldades, porque isso tudo faz parte das nossas existências. Deus sempre coloca nos nossos caminhos grandes exemplos para que nós possamos seguir. Haja visto, Joana de Ângeles, haja visto Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que, se eu for falar aqui, eu vou acabar esquecendo. Tantos que podem fazer com que nós possamos seguir o seu exemplo maior na busca, no sentido daquele de estar mais próximo
da visão, da energia, da mensagem do Evangelho de Jesus. E muitos estão inseridos no nosso dia a dia, à nossa volta, nos dando esta conduta, nos dando esse mecanismo, nos dando esse caminho para que nós possamos seguir, trabalhar, buscar juntos, porque todos juntos chegaremos lá. Muitos são os sentidos desses exemplos de vida que muitas vezes nós podemos também empreender diante das condições da qual nós estamos aqui, nessa atual vida, a vivenciar. Quantas vezes nós também não poderíamos desvelar a nossa condição diante de uma nova dificuldade ou problema, em buscar uma solução, ou ao mesmo mostrar uma nova condição com aquilo que aprendemos, mantendo a calma, a estrutura, a organização de equilíbrio espiritual, moral. Muitas vezes a gente se perde diante dos problemas, não é verdade? Quantas vezes a gente não entra em devaneio aí, esquece das coisas, daquilo que nós aprimoramos, porque muitas vezes ainda nós estamos vacilantes na nossa fé. Muitas vezes ainda nós não conseguimos entender os porquês de Deus nas nossas vidas e muitas vezes nós até, na hora da dificuldade, esquecemos dele, deixamos de lado. Quando está tudo bem, quando está tudo acontecendo daquela forma que a gente imagina, a gente tem uma proximidade. Quando vem um problema, uma dificuldade, que a gente deveria se desvelar, mais ainda na fé no Criador, na confiança dele, da sua existência, das suas ações a nosso favor, à nossa vida, ao nosso momento, ao nosso plano de vida, nós esmorecemos, nós esquecemos, às vezes até nos revoltamos. Esquecemos os postulados, aquilo que aprendemos, esquecemos aquelas passagens do Mestre Jesus tão importantes e que nos fazem agir como verdadeiros cristãos em todos os momentos das nossas existências, para que nós possamos superar, passar por aquela fase, porque outras virão, outras etapas virão, outros momentos virão. Quanto mais nós aprendemos do Evangelho de Jesus, mais nós entendemos que nós estamos aqui justamente para superar essas etapas, para vivenciar novas que virão e conquistá-las a cada momento. E estas conquistas não são tão simples, essas conquistas elas precisam de disciplina, dedicação, trabalho, a busca do amor pelo amor, da sinceridade pela sinceridade. Fazer o amor sem interesse algum. Buscar todos aqueles atributos do Mestre Jesus, sem que aquilo possa reproduzir naqueles que estão à nossa volta os mesmos efeitos, as mesmas vontades, da natureza do Criador e do Pai, para que tudo possa ser feito de acordo com a sua vontade e não a nossa. Às vezes, até mesmo nas nossas orações, a gente até se esquece disso. Não é verdade? Quantas vezes a gente não fica só pedindo, e às vezes esquece de agradecer, e quanto mais agradecer. Tudo faz parte de um processo, tudo faz parte da natureza do nosso desenvolvimento, tudo faz parte da natureza do entendimento que temos da vida. E a doutrina, ela vem trazer uma nova visão de esclarecimento, buscando atingir os nossos corações, as nossas mentes e revelando em nós uma confiança sem fim no Criador. Uma confiança que faz com que, por maior que sejam as dificuldades, os problemas, as dores, os obstáculos, nós não vamos esmorecer. A nossa disciplina será constante. A nossa vontade será maior do que todas aquelas contrariedades do plano físico que muitas vezes nos impelem do crescimento ou nos colocam em caminhos distantes de fazer o bem pelo bem, o amor pelo amor, a caridade através da fé. Muitas vezes nós nos esquecemos de coisas tão simples e é tão fácil, é tão fácil. Basta fazer, basta praticar,
Basta colocar em prática a cada dia, a cada momento que você levanta, nas suas vibrações, nas suas energias, nas atitudes de simplesmente cumprimentar as pessoas, de encontrar com as pessoas, vivenciar a cada etapa da sua existência no ambiente em que você está inserido, como se, por exemplo, nós estivéssemos aqui na casa de Joana de Ângeles. Não é verdade? Aqui nós olhamos um para o outro, e o que é que nós desvelamos um olhando para o outro? Alegria, felicidade, fraternidade, solidariedade. Por que no nosso dia a dia, às vezes, a gente não consegue fazer isso? Não é fácil, nós sabemos disso. Como dizia e escreveu até um livro sobre isso, José Herculano Pires, é a hora do testemunho. E na hora do testemunho é quando nós colocamos em prática aquilo que aprimoramos e aprendemos através do Evangelho. E praticar o Evangelho não é tão simples assim. Requer de nós muita vontade íntima, muita mudança, muita transformação, renovação a cada dia, perdoar, abençoar aqueles que estão à nossa volta, perdoar. Só essa palavra é tão significante em cada dia dos nossos atos, das nossas ações, não é verdade? Se nós conseguíssemos perdoar só no trânsito, já imaginaram que coisa linda que seria? Só no trânsito, não é? Mas às vezes não é bem isso que acontece, mas vai acontecer, já está acontecendo, nós estamos mudando. Tudo faz parte de um processo do entendimento, do esclarecimento, do aprimoramento ao crescimento e à evolução. Muitas vezes nós não achamos isso, achamos até que será mesmo que eu aprendi, será mesmo que eu mudei, e a gente com o tempo vai percebendo que realmente isso está acontecendo, isso está mudando. Mas o mais importante sobre tudo isso que nós estamos falando, a confiança no Criador. A partir do momento que nós confiamos no Pai, na sua natureza, na sua sabedoria, na sua onipotência, neste grande Criador do universo, nós nos dispomos no trabalho constante da natureza, do progresso, da evolução, da prática de Jesus a partir de nós mesmos. Seremos aquela mensagem que eu falava no início da nossa oratória de hoje. Nós seremos a mensagem para nós mesmos, lançando uma semente dentro de cada um de nós que vai germinar aonde quer que nós estejamos. Bem, gente, eu vou ler a mensagem para vocês, porque, como eu disse, demora 2 horas, tá? Confia em Deus. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescentam as energias, a fim de que sigas à frente, na quitação dos compromissos esposados, para que te ilumine os olhos no preciso discernimento. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescentam as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te ilumine os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreça na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, essa mensagem foi para todos nós, tá? Eu não trouxe só para vocês, é para todos nós. Confiemos em Deus. Trabalhemos na confiança desse Criador, não esmoreçamos sob qualquer condição. Tudo que se aflora aos nossos caminhos é para o nosso bem.
Tudo que vem de encontro às nossas existências, por mais contrário que possa parecer a cada um de nós, é algo a ser superado, trabalhado, aprimorado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, em cada momento das nossas vidas, seja qual for o momento que estejamos vivendo. O Pai, de infinita bondade e amor, a quem devemos confiança em todos os sentidos da nossa existência, vela por nós, mais do que nós possamos imaginar. Nas nossas orações, vamos agradecer a Ele por tudo quanto temos recebido, por tudo quanto temos legado na sua existência para esse momento das nossas vidas. Pela nossa família, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, por todos aqueles que estão à nossa volta, pelo nosso trabalho e principalmente pelas dores, dificuldades e a tudo aquilo que for contrário que nos faz crescer, que nos faz sair da zona de conforto para a nossa mudança, para a nossa transformação e para sermos melhores a cada dia das nossas existências. Que Deus nos abençoe e ampare e que a gente confie nele a cada dia, a cada segundo, a cada momento. Que assim seja. Agradecemos a palestra. Preenchidos pelo amor divino, através das palavras do Evangelho que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, aqueles que não têm um teto, aos órfãos, aos doentes, nos asilos, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor que os aliviará, trazendo-lhes de novo a vida plena concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria e que ao chegarmos lá depositemos este amor em cada coração daqueles com quem convivemos. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente retorno aos seus lares, que assim seja.